Olá, meu nome é Júlia. E eu sou a Carol. Bom, a gente é assistente social, né, de formação, ambas graduadas pela Universidade Estadual Paulista, mais conhecida como a Unesp. A Carol vai contar um pouquinho da trajetória dela e eu vou contar um pouquinho da minha, né, pra vocês conhecerem a gente um pouquinho melhor. Bom, eu me formei em 2012 pela Unesp de Franca. Eu sou francana desde sempre, ainda moro em Franca e eu comecei a exercer a profissão alguns anos depois, né, da formação. Eu era concursada na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, aqui na cidade de Franca, e eu fiquei na secretaria durante 6 anos, quase 6 anos, né, deu 5 anos e meio. E um dia eu acordei e falei, eu quero ser assistente social. Eu estudei para ser assistente social, apaixonada pela profissão. Eu estudava para concurso na área de serviço social, né? E quanto mais eu estudava, mais vontade eu tinha de exercer. E eu sentia que eu não fazia parte, porque eu não exercia, né? E eu estava há muitos anos na Secretaria de Educação. Era um serviço muito difícil. Me desiludiu bastante do serviço público, e quando eu entrei na área de serviço social foi quando eu me encontrei de novo como pessoa, como profissional. Foi quando a minha autoestima mudou, porque eu tava com bastante problemas, né, na área de autoestima, de me sentir que eu fazia parte de alguma coisa e sentir que a minha graduação tinha valido a pena. Eu trabalhei na proteção social especial, na proteção social básica, mas a minha maior experiência foi na proteção social especial, ambas no terceiro setor. Bom, eu me formei em 2017, né, e assim, eu falo que eu tive o privilégio de, a partir do momento que eu me formei já, né, iniciar como assistente social. Meu primeiro emprego foi com adolescentes, né, em cumprimento de medida, num centro de atendimento inicial e provisório, né, para adolescentes que acabavam de ser apreendidos. Eu entrei para cobrir uma licença maternidade. Depois meu intuito era continuar estudando para me aprimorar mesmo e descobrir qual área que eu gostaria, né, de me aprofundar dentro do serviço social. E logo em seguida eu arrumei um emprego também no terceiro setor para atuar com população em situação de rua. E um mês depois eu fui chamada para trabalhar de volta, né, nessa unidade que eu trabalhei da Fundação Casa como profissional efetiva, né? Fiquei lá por 2 anos e agora atualmente eu sou coordenadora de uma unidade de APAE, né? E dentro de toda a nossa trajetória, da nossa história, eu conheci o serviço social através da Carol, né? A Carol é minha amiga de longa data. Então, eu entrei na faculdade antes de entrar na faculdade, né? A Carol me levava nas aulas, eu fiz o cursinho, né, da Unesp através da Carol, porque a Carol fez o cursinho lá. Então, muito que eu sou, a formação que eu escolhi foi através da experiência que eu tive, né, dentro da faculdade e de acompanhar muito de perto de como era isso junto com a Carol, né? A Unasc, ela veio muito disso, né, dessa nossa partilha, que desde que eu entrei na faculdade, enfim, desde que a gente estava ali no mesmo caminho sobre o serviço social, né? A gente percebeu que as demandas eram basicamente as mesmas, né? As dúvidas eram as mesmas, as dificuldades eram as mesmas. E aí a gente, nesse momento, resolveu, né, que a gente queria fazer alguma coisa juntas para falar sobre o serviço social. A gente sempre gostou muito de projetos sociais, né? Eu já tive projetos de sucesso, a Carol também. Então, era uma área que a gente tinha bastante domínio. Então, a gente resolveu levar isso para outras pessoas, né? E foi quando a Unasc nasceu. Ela nasceu com esse propósito, né? De falar de projetos. A Carol tem essa coisa da organização, né? Da parte organizacional muito forte nela. E aí, a gente decidiu unir as duas coisas para poder falar sobre isso, né? E falar sobre o serviço social autônomo. Muita gente chega da graduação bem perdida, porque todo mundo, principalmente quando a gente fala de escolas que tem um viés mais revolucionário, como a gente da Unesp, assim, a Unesp aqui em Franca, ela tem esse perfil um pouco mais questionador, mas a gente não teve muita base para questionar dentro da própria profissão. Dentro da atuação prática mesmo, bem né? Bem difícil. A Unasc, ela nasceu então mais com esse intuito mesmo, né? Que a gente queria levar o serviço social para vários lugares, como empresas,
né, instituições, enfim, né, propor essa parte de projetos sociais, né, nesses âmbitos que a gente não alcança, ou que tem muito pouco, ou que não é feito da forma que realmente o serviço social propõe, né. Mas assim que a gente levou isso pro Instagram, para as redes sociais, né, tomou uma proporção diferente. A atuação disso funcionava muito bem na prática, só que dentro das redes sociais as demandas que foram chegando até nós foram de como que a gente fazia o que a gente fazia, né? As demandas que chegavam até nós e não era especificamente das pessoas que a gente oferecia os serviços de projetos, né? Eram de profissionais, estudantes de serviço social, né, que desconheciam totalmente essa área e que vinham em busca mesmo com várias dúvidas de como fazer aquilo que a gente estava fazendo, como fazer materiais de serviço social para as redes sociais, como que a gente se posicionava enquanto assistentes sociais nas redes sociais, porque quando a gente entrou, ainda tá, mas estava muito em alta essa questão mesmo dessa coisa mais blogueirística falando, né, sem o peso pejorativo que tem, né, mas as pessoas enxergavam dessa forma. Hoje em dia, o Instagram ele tem ido muito mais pro lado profissional, né? Até o próprio dono da plataforma ele tem levado isso muito para esse lado. Mas quando a gente entrou no Instagram, era muito isso ainda. Então as pessoas falavam, nossa, tô achando super legal, como é que a gente faz isso? Como é que eu faço isso? Eu quero falar sobre perícia, porque é o que eu faço, sou perita, enfim, né? Cada um vinha dentro da sua área profissional, queria abordar, mas não sabia como colocar isso, não sabia como fazer isso e principalmente como oferecer o serviço de forma autônoma. Algumas pessoas vinham como crítica, mas como assim vocês como assistente social fazendo isso, né? Não, porque você não pode, porque você tá contra o serviço social, enfim, vinha um monte de questionamentos de pessoas que nem sabiam o que estavam falando, né? E é bem o que a Carol falou, a gente desconhece um pouco, a gente até sabe, isso passa por nós dentro da graduação, mas de forma muito superficial, né? Às vezes é uma matéria que o professor passa e fala, lê a lei e tal, e a gente sabe que não vai ler, vamos ser sinceros aqui entre nós, né? A gente sabe que não vai ler, ou vai ler só o que precisa ali para discussão da aula, e vai seguir nesse caminho, né? Então a gente começou a ter que priorizar uma coisa ou outra, né? Ou a gente ia continuar falando sobre essa parte de projetos dentro do nosso Instagram, né? Com o foco mesmo que era para atingir a pessoa final que iria comprar o nosso projeto mesmo, né? Para implementar no seu espaço ocupacional. Ou se a gente ia começar a responder essas demandas que estavam chegando através da própria rede social, né? Nas nossas redes e oferecer o serviço dessa forma. E aí, meio que a gente teve que escolher entre uma área e outra e a gente optou por responder essas demandas porque eram demandas que a gente teve, foram dificuldades que a gente encontrou, né? Eu formei em 2017, Carol formou em 2012. A gente só foi encontrar o caminho de tudo isso, assim, na forma prática, a duras penas mesmo, recentemente, né? De 2020 pra cá. Que a gente falou, vamos ver como é que a gente faz para poder fazer isso? E aí a gente não encontra, né? Você joga no Google, a gente não acha, né? O que eu preciso para ser assistente social autônoma, onde que eu vou, o que eu tenho que pagar, eu abro uma empresa, eu não abro uma empresa, como é que eu cobro, como que eu emito nota, eu emito nota ou eu não emito, o que eu preciso para emitir, como é que eu preencho um carnê de pagamento, enfim. Todas as demandas de um profissional autônomo, né? Muita coisa que a gente encontra na internet mesmo tá sempre ligada ao terceiro setor. Ela tá sempre ligada ao terceiro setor, ou como empresa social, ou partes sociais de empresas. Mas eu sou uma assistente social, formada, pago meu CRES, sou devidamente registrada na minha região, exerço apenas na minha região por enquanto. E aí eu olho, eu não posso exercer, eu sempre preciso estar nesse momento, por exemplo, quando eu estou como coordenadora de um serviço, eu sempre vou estar ligada a outro serviço, né? Eu sempre devo esse respaldo a outras pessoas, e aí muitas assistentes sociais se sentem inseguras na hora de ser responsável pelo seu próprio serviço, né? É só você. Você, como assistente social autônoma, é você. Eu e a Júlia, nós somos juntas ao NASC, mas cada uma é inteiramente responsável pelo post que faz, pelo que fala, pela informação que compartilha. Nós temos que ser muito conscientes
E a gente tem que estar muito segura. E quando a gente diz muito segura, não é simplesmente eu tenho que saber tudo. Mas nós somos assistentes sociais, nós temos que nos posicionar como assistentes sociais. Nós somos responsáveis, independente de eu estar prestando serviço ou não. Quando acontecer alguma coisa no serviço que você está, se você é seletista, se você é concursada, a profissional responsável, quem carimba, quem assina, é você. A responsabilidade sempre é inteiramente sua. De um laudo social, de um relatório social, de um encaminhamento que você faz, das devolutivas para o usuário, é sempre sua responsabilidade. E pensando tudo nisso, assim, nessa dificuldade que a gente teve no começo, quando a gente resolveu fazer isso, né? Porque as demandas, até no começo, quando chegavam de projetos, a gente não sabia como cobrar, enfim, como profissionalizar, né, isso. E a gente não sabia nem onde buscar o conhecimento para isso. Foi muito difícil da gente conseguir reunir todo esse conteúdo, da gente conseguir descobrir como que a gente poderia fazer isso de forma profissional, né? E até entender o que era nosso e o que não era nosso e como fazer isso, né? E aí a gente começou a oferecer os serviços de consultoria, de assessoria, né? Tanto na parte de elaboração de projetos e também nessa área de atuação de forma autônoma, principalmente o posicionamento nas redes sociais, que começou a tomar uma outra forma e ter um outro propósito dentro do nosso... dentro do meio profissional mesmo, né? Eu atuo também com o processo de recrutamento e seleção de pessoas, processos seletivos dentro do serviço social e fora dele. Então, essa crescente dessa necessidade de se posicionar nas redes sociais, na internet, de ter um marketing pessoal, ela ficou gritante, principalmente da pandemia pra cá, né? E a ideia do desafio foi pensada justamente para isso. Foi para reunir essas principais etapas, né? As 7 primeiras etapas de como atuar de forma autônoma, de como se posicionar na internet, de como ter um perfil mais profissional, de como ofertar os seus serviços, de identificar o que eu quero ofertar quando a gente está falando de profissionais aí que está entrando nesse meio ou que está se formando agora, né? A gente sabe que o nível de vagas, né, para atender a gente como assistente social, ele é ridículo, né? Não tem vaga para todo mundo e quando tem um salário é mais horroroso ainda, né? E aí a gente sabe que a gente fica sempre muito preso nessas duas possibilidades, né? Essa ideia da gente falar sobre isso, né? Acho que a Carol chegou a compartilhar já em algum momento com vocês, que partiu de uma conversa nossa, né? Depois de uma sessão de terapia, que a nossa terapeuta era a mesma, que a gente tinha esse sentimento de quando a gente não estava exercendo como assistente social dentro de uma instituição, dentro de um trabalho formal, a gente não se sentia assistente social, né? Era um sentimento de luto, era um sentimento de que estava faltando alguma coisa, e foi uma coisa que ficou muito presente em mim, né? Quando eu saí do meu último trabalho, e era um sentimento que eu compartilhei com a Carol, e a Carol falou assim: Júlia, eu sinto exatamente a mesma coisa. Nós compartilhamos com uma outra amiga que tinha acabado de sair do trabalho, ela falou: eu também me sinto desse jeito, né? E aí a gente começou a perceber que é um sentimento que tá dentro da gente, porque desde que a gente entra na graduação, a gente tem na nossa mente que as possibilidades únicas são seletista, né, que é um trabalho registrado, CLT bonitinho, ou o concurso público, tão sonhado concurso público. Não desmerecendo nenhum dos dois, porque eu acho que ambos, né, têm os seus prós, têm os seus contras. A gente é assistente social independente de onde quer a gente esteja, né? Tanto que o nosso lema, uma das coisas que quando a gente começou a falar sobre isso, né, foi que eu falei pra Carol e a gente falou: nossa, isso vai ser a nossa marca, que é o serviço social, é um campo infinito e ele cabe em qualquer lugar. Porque foi um exercício que a nossa terapeuta propôs pra gente fazer, né? Começar a enxergar em todos os espaços onde a gente poderia tá com o serviço social presente, onde a gente poderia exercer o nosso papel enquanto assistente social, né? E aí foi um questionamento, ela falou assim: mas vocês não podem fazer, né, como um psicólogo, como um advogado, como nutricionista, enfim, como qualquer outro profissional, trabalhar por conta própria, né? Tem alguma lei que proíbe vocês de ter um espaço, de atender pessoas e de fazer esse serviço? Aí eu me calei, né? E foi uma coisa que eu falei com a Carol, eu falei: a gente não sabe, né? E foi quando a gente foi buscar todas essas respostas e com muita dificuldade a gente encontrou, né? Só que quando a gente se deparou com a lei que regulamenta a nossa profissão, por exemplo, a gente tirou esse peso, essa culpa, porque a gente meio que carrega uma culpa, né, de tudo isso.
Nossa, mas será que eu tô sendo ruim de ter coragem de cobrar pelo meu serviço? Mas como é que eu vou cobrar meu serviço sendo que eu atendo pessoas com questão financeira, vulnerabilidade social? A gente só linka com a questão financeira e tá totalmente errado esse pensamento. A gente demorou muito pra mudar isso, né? E uma pergunta que eu sempre faço para todos os assistentes sociais quando a gente começa uma reunião não é nenhuma pergunta, é uma afirmação. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo que tá aqui dentro dessa sala, que tá ouvindo agora esse vídeo também, já fez algum trabalho como assistente social de forma gratuita, que era um serviço, uma orientação social, um encaminhamento, uma intervenção profissional, que é um trabalho que é remunerado. Nós estudamos para ser remunerados quanto a isso, né? E a gente não cobra por isso, porque por mais que a gente lute contra o assistencialismo, que a gente vem contra isso, né, é uma coisa que nos persegue. E aí a gente decidiu fazer esse desafio de forma 100% gratuita mesmo, né, que a gente queria meio que devolver, né, porque a gente precisa criar essa onda de reciprocidade, de partilhamento de conhecimentos dentro da nossa área, porque a gente percebe que aquelas pessoas que sabem, elas fazem assim com isso, né? Elas não... Óbvio que todo mundo, tô falando aqui, a gente faz o nosso trabalho de repassar conhecimento também de forma remunerada. Mas a gente queria devolver isso para outros assistentes sociais que estão passando pelo que a gente passou, sofrendo as mesmas angústias que a gente teve lá no começo, quando a gente resolveu entrar nessa área. Então a gente pensou no desafio de uma forma de dar uma luz, sabe aquela luz no fim do túnel? Tipo assim, olha, quando a pessoa pensar por onde começar, ela ter minimamente acesso a esses conteúdos, ao que fazer, como estruturar isso. Então foi a partir daí que nasceu o desafio, né? O desafio Assistente Social Onde, que são essas 7 etapas, pensando mesmo em abordar, né, todos esses quesitos, os principais pontos das possibilidades dentro do serviço social, né, e levantar essas possibilidades de atuação e os caminhos de uma forma mais leve, né, porque tudo que a gente vai, assim, no nosso começo a gente encontrava muita burocracia e muito embate, muito ego, enfim, né, às vezes perguntar para algum profissional que já tá nesse caminho há algum tempo, profissionais mais antigos, e a gente não tinha esse respaldo, esse retorno. E até mesmo querendo buscar isso de forma paga, a gente não encontrava. Ah, você oferece curso, você dá consultoria na área. Não, a pessoa não dava, não te respondia. E aí a gente ficou muito frustrado no começo. A gente falou, não, mas a gente vai atrás de conseguir isso. E o desafio foi pensado para isso mesmo, sabe? Para poder dar esse gás, dar essa luzinha no fim do túnel para vocês começarem, para ver que é possível e que tem outros profissionais disponíveis dentro da nossa área, porque nós somos uma categoria muito com autoestima muito baixa, desde quando a gente entra na graduação, né? Então a gente queria propor isso nesse desafio para ser mesmo que um empurrãozinho que às vezes a gente precisa, né, com alguns caminhos já ali na mão para poder buscar essas possibilidades. E realmente para ilustrar também o caminho, né? Porque aquela máxima bem coach, assim, quem não sabe onde quer chegar, né? Não vai para lugar nenhum. E a gente sempre precisa dar o primeiro passo. O que eu quero? Eu preciso saber o que eu quero para dar o meu primeiro passo. Então, a partir dessas etapas do desafio, a gente vai enxergar, vai enxergar junto, assim, quais são as suas possibilidades. O que você quer, né? O que você está buscando e qual a área que você está buscando. Então, por onde você vai começar, tá totalmente ligado ao que você quer, qual que é o seu objetivo. Então, é para destravar esse objetivo mesmo e a gente encontrar as possibilidades. E a primeira etapa do desafio, né, que foi o que a Carol lançou e abordou na live, né, falou um pouco sobre na live. A gente vai dar uma retomada para deixar um pouco mais claro isso para vocês, né, para vocês pensarem isso de uma forma mais profunda. A primeira etapa era como identificar, né, a área que eu quero atuar. E aí, algumas pessoas nos procurou e falou assim, mas eu tô com dificuldade em fazer essa identificação, né, de pensar no que eu quero fazer, né, e em dúvida em relação a isso, em como elencar isso, eu pensei, junto com a Carol, depois eu conversei com ela sobre essas demandas que chegou até a gente, né, como que a gente poderia auxiliar vocês nesse processo de escolha.
E eu acho que é mesmo fazer uma reflexão, né? Lembrar lá da época da graduação, o que eu gostava, qual que era o tema que eu mais tinha proximidade, qual a área que eu me enxergo atuando, que tipo de assunto que eu me vejo falando, porque, gente, vou ser sincero, não adianta a gente falar, eu acho que o que mais tá em alta, que vai dar dinheiro é X coisa. Se você não tem conhecimento técnico, se você não tem propriedade, vivência e experiência para falar sobre aquilo, você não vai conseguir levar isso adiante. Júlia, mas eu acabei de me formar. Você quer que eu tenha experiência? Não é experiência profissional que eu estou falando. É experiência com o tema mesmo, né? É minimamente vivência sobre aquilo ali. Se é algum tema que você escolheu, você tem que ter conhecimentos e nem que seja experiências com outros profissionais que já, né, se adentraram nesse meio para poder falar isso de uma forma que você tenha propriedade e consiga dar os caminhos que aquela área ali precisa, a intervenção profissional que aquela área que você quer abordar precisa, né? Não falando somente direcionado para as redes sociais, mas para a prática profissional, a atuação profissional também, né? Então, relembre como foi sua graduação, como que foi os temas que você mais teve apreço no momento da graduação, o que te chamava mais atenção, o que você tinha mais prazer em falar, em abordar, em estudar, pesquisar, né? E se você já é um profissional que atua, que fala sobre algum tema em específico, né? Fazer essa reflexão também, né? Eu tô pronto já para falar sobre isso, eu tô pronto já para vender o meu trabalho dentro dessa área que eu já tô atuando, ou eu quero começar a buscar novos caminhos, novas oportunidades dentro de uma outra área que eu tenho mais apreço, por exemplo, né? E a partir do momento que você responder essas perguntas, você escolher essa área que você quer atuar, a pergunta é, esta área tem demanda, né? Ou qual a demanda desta área de atuação? Né? Responder essas perguntas, gente, é igual a gente propôs lá mesmo. Se não quiser marcar a gente, enfim, façam, né? Façam. O intuito é fazer mesmo, né? Coloca lá. Vou dar um exemplo aqui de uma área de atuação, educação, né? Carol trabalhou na área da educação, não era como assistente social, mas ela estava lá dentro, então ela obviamente trazia um infinito campo de possibilidades da nossa atuação dentro da área da educação, uma coisa que a gente já discutia há 1000 anos atrás, né? E quando isso veio, que saiu a aprovação da lei, né, foi uma coisa que Tanto que deu, é uma área que eu me identifico alívio, muito, né? Eu me identifico muito com criança e adolescente, me identifico muito com educação. Eu tenho facilidade para fazer projetos nessa área, os projetos que eu dei segmento foram nessa área, projetos hoje que eu pego para fazer, editais que eu acho interessantes são sempre nessa área. É uma área interessante, ela tem possibilidades? 2021, educação, ela tem possibilidades. Por exemplo, aí como a gente escolheu voltando ali no escopo que a gente vai criar, né? A área que eu quero atuar é educação. Depois que você escolheu essa área, tente elencar pelo menos 3 possibilidades, 3 serviços que você pode oferecer dentro dessa área. Exemplo, da educação, você pode exercer, como a Carol disse, né? Como ela já exerceu, ofertando projetos dentro da área da educação. Consultoria, assessoria, até, como ele fala, amiga? Supervisão, né, de profissionais para atuar dentro dessa área. Projetos de entregas pontuais, como escuta qualificada, identificação de demanda e encaminhamentos. Palestras dentro do âmbito educacional para os outros profissionais mesmo, né, que a gente sabe que não... Eu acho que quase lugar nenhum tem o assistente social e o psicólogo já atuando dentro da educação, né? Mas aqueles que não tiver, levar o serviço social, né, para os profissionais atuantes, né? A importância disso, a escuta profissional, uma palestra para os pais, né, dentro do âmbito educacional, principalmente agora nesse momento de retomada, aos poucos, depois de um longo período de isolamento, enfim, as possibilidades são infinitas, né? Mas esses são alguns serviços que pode ser ofertado dentro da área da educação. Vamos pensar agora em outra área aqui. Vamos pensar dentro da área jurídica, né? Dentro da área jurídica, bom, eu escolhi que eu quero atuar dentro da área jurídica, elenque pelo menos 3 possibilidades, porque depois dessas 3 possibilidades você vai destrinchar isso, desmiuçar
essas possibilidades e os serviços que você vai conseguir ofertar. Quais são as possibilidades de atuação dentro da área jurídica? Como perito, como assessor, né, assessoria judicial, como palestras, consultoria e assessoria também dentro dessa área jurídica, como escuta qualificada, né, que não vou entrar na discussão se é certo, se não é, o assistente social tem os seus prós e tem os seus contras também, mas também é uma área de atuação, né, que eu acho que precisa, na verdade, ser aperfeiçoada. Não é que é errado a nossa atuação, mas a forma que ela é feita precisa ser aperfeiçoada. Mas são possibilidades que dá pra gente atuar. Levar um novo olhar para os profissionais, né, dessas dentro áreas. Do âmbito judicial, né? O sócio jurídico, ele é um campo bem amplo. A gente pode trabalhar direto com o escritório de advocacia, a gente pode levar novos olhares para os serviços públicos que são ofertados, a gente pode conversar com o pessoal dentro da... Por exemplo... Ai, Carol, mas onde... Qual que é o nome, amiga? O quê? Os advogados lá da... OAB? Não, que parece que... Defensoria Pública. A gente pode levar um novo olhar para a Defensoria Pública, por exemplo. Ah, mas na Defensoria tem assistente social, tem Defensoria que tem assistente social que já são formados há algum tempo, que estão às vezes carentes de um novo olhar que a gente pode trazer para eles. Gente, possibilidades são infinitas. Uhum. E assim, gente, a gente deu 2 exemplos aqui, né? Eu vou dar mais um, que eu pensei que agora, que até o que a gente estava falando aqui no início, né? Que é uma coisa que a gente... foi quando a gente pensou no serviço social, quando a gente criou a UNASC nas redes sociais, né? Quando ela nasceu ali nas redes sociais. O serviço social dentro da área empresarial, dentro de empresas, né? Qual que são as possibilidades de atuação dentro do serviço social e empreendedorismo, o serviço social da empresa para o viés social mesmo, né? Essa semana eu visitei uma empresa, uma indústria, uma fábrica gigantesca aqui da nossa região, né? Uma empresa que tem mais de 800 colaboradores, a grande maioria do sexo masculino, e não existe o serviço social dentro da empresa, né? É uma empresa que tem um monte de possibilidades de ofertar o serviço, que tem demandas gigantescas da área social e não tem esse campo. E existem outros profissionais que estão fazendo esse papel, né, bem superficial e não profissional, porque tem coisas que é só nossa competência técnica, e a gente deixa passar. Então, ir nessas empresas, apresentar o serviço social, falar o que o serviço social faz, o que você pode ofertar, o que o serviço social pode fazer por aqueles colaboradores. Também a oferta de projetos sociais dentro da empresa, que eu acho que é fundamental. Ofertar palestras, ofertar projetos sociais para poder ser implantado dentro da empresa, e até o suporte, o atendimento, a orientação e o acompanhamento social, né, para os próprios colaboradores e suas famílias. E quando a gente fala de oferecer, ofertar, a gente está falando de vender um serviço. Então a gente tem que mostrar sim para as pessoas qual o retorno que o serviço social dá. E o retorno para uma empresa, o que vai ser? Eu posso criar um projeto para ela ganhar maior visibilidade social, que é um campo hoje em dia que muitas empresas estão fazendo o seu nome em cima disso. Nós temos como exemplo o Itaú, a Parmalat, que já fizeram bastante campanha social por aí e cresceram seus nomes nessa área. Nós temos as possibilidades de maior produtividade entre os trabalhadores, porque às vezes eles estão se sentindo desmotivados, eles sentem que não são ouvidos. E o que vai trazer para a empresa? A gente precisa vender isso como uma coisa positiva para eles também, porque tudo que a gente faz é uma questão de troca, é retorno. Carol, mas isso não seria antiético? Não seria antiético, né? A gente está falando o quê? De subsídios que existem na legislação, como a gente vai trabalhar em alguma etapa aqui, e essa é uma possibilidade. E nada mais é do que uma oferta de trabalho, né? Não tem nada antiético do que eu ofertar o meu trabalho dentro da legislação da minha profissão, dentro do meu código de ética, né? E dentro dos meus aparatos teóricos, metodológicos, né, da atuação profissional. Então, gente, essas foram as possibilidades, né, que a gente conseguiu elencar aqui junto com vocês, falar um pouquinho melhor, né, sobre esses primeiros passos, de por onde eu vou, por onde que eu começo, quais são as possibilidades, como que eu identifico isso, né,
e como que eu estruturo isso, como que eu consigo começar a pensar nessas possibilidades de atuação, né? O próximo passo a gente vai falar um pouquinho melhor sobre, vamos dar, né, seguimento aí dentro desses primeiros passos, mas o desafio dessa primeira etapa era esse, a gente já propôs ele lá no grupo, então quem não realizou a partir de assistir essa aula aqui, né, faça isso com carinho. Não é um desafio que vocês vão fazer para nós, não é uma coisa que você vai responder para nós, né? É para você. É para vocês mesmo. A gente quis propor isso mesmo, uma forma de devolver, né? E de amenizar as angústias que a gente passou lá no início, para que isso seja uma caminhada mais leve, que vocês consigam enxergar as possibilidades de uma forma mais prática e mais coletiva mesmo, né? O grupo está aberto para discussões, para levantar as dúvidas lá. Então aproveitem esse momento, a gente está 100% à disposição, né? Se alguém quiser conhecer melhor os serviços que a gente oferta dentro dessa área de consultoria, assessoria, os workshops que a gente oferece, material agora que a gente está produzindo, e-books, etc. Logo vai sair um curso, né, com esses passos bem mais esmiuçadinhos, bem mais pegando na mão mesmo e acompanhando vocês, né? A gente tá aqui para poder construir junto e a gente quer que esse campo mesmo seja infinito, mas que ele seja bem preenchido de profissionais, né? Que consigam encontrar as possibilidades do serviço social, né? Que consigam viver do serviço social, né? Como a gente almejou e quando a gente entrou numa profissão, quando a gente escolheu ela para ser uma nossa profissão, e que a gente consiga ser remunerado, né, além dessas paredes institucionais que nos prendem, né, que a gente carrega dentro desde a época lá da graduação. Então, a primeira etapa é essa, a gente está aberta às dúvidas, se alguém precisar ainda tiver dificuldade para poder começar a fazer esse escopo ou estruturar aquilo que já vem construindo, tá? A gente está 100% à disposição. É isso aí, comunidade infinita, iguais às possibilidades do serviço social. É isso, gente. Um beijo e Beijo, até mais. tchau. Se cuidem.